E vamos falar agora do inquérito policial da Polícia Federal que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora temos aqui toda essa situação e uma conversa no aeroporto de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro negou que tenha participado de um plano para se dar um golpe de Estado, mas admitiu que cogitou decretar um estado de sítio. Bolsonaro falou sobre o assunto após ter sido indiciado com mais 36 pessoas, acusado de participar de um plano para dar um golpe de Estado no final de 2022, antes da posse do presidente Lula. Vamos ouvir o que o Bolsonaro tem a dizer. Aquilo, né? Abrir aquilo, era uma reunião reservada, não era uma reunião como, por exemplo, faz uma comissão da Câmara dos Deputados, que tem que estar gravada e fica para os anais. Reunião minha particular, tá? E daí eu entreguei. E dado momento eu falo, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Eu falo, está escrito lá. E eu não quero isso. Tanto é que eu quero isso, para que isso não ocorra. Até nesses áudios vazados aí, me ofende até. Ele é isso, ele é aquilo. Não faço, jamais faria algo fora das quatro linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. Mas então era uma possibilidade, presidente? Olha só, zero, eu não levei para frente. Não convoquei, até prestar defesa, não convoquei ninguém e não assinei nenhum papel. Mas foi uma possibilidade. Não. Eu procurei saber se existia alguma maneira na Constituição para você resolver o problema. Não teve como resolver, descartou-se. Descartou-se. Qual era o problema? Tinha insatisfação no Brasil. Não. Eu acabei de mostrar para você 2018. Ok? Quando você tiver 2018 na mão, o inquérito 1361, você vai pensar de maneira diferente. Wilson Lima, boa tarde mais uma vez. Qual a sua visão sobre essa declaração de Bolsonaro? Olha só, meu caro, eu observando essa declaração, ali eu preciso olhar muito o não dito, porque muito do que o Bolsonaro falou ontem, ele já falou pra gente aqui, um antagonista, há aproximadamente 1 ano e meio, quando inclusive eu entrevistei o ex-presidente da República. Vocês podem inclusive ver o vídeo aqui no nosso canal. Então, ele tem batido nessa tecla, olha, não participei de um plano, não dei golpe, mas o fato dele ter sinalizado que pensou no estado de sítio, isso pode comprometê-lo para a Polícia Federal. Essa que é a grande questão. Então, assim, eu troquei mensagens hoje pela manhã com alguns agentes que acompanharam essa coletiva. E eles me falaram, Wilson, olha, parece que o ex-presidente da República está tentando sair pela tangente, só que ele está se enrolando cada vez mais. Esse aqui é o ponto. Porque tinha um núcleo. E aí tem um detalhe, porque qual é o grande problema nesse caso específico, né, no caso como um todo? É que quando o ex-presidente fala que existia ali umas conversas ali de pessoas próximas, integrantes do governo, secretários, militares, etc., ele fica numa situação em que, sabe aquele ditado, Renan, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Conheço. Então, fica naquela situação, porque, por um lado, se ele admite que não fez nada, que sabia do que estava acontecendo, não fez nada, ele pode ser acusado, de um lado, de ter relação direta com esse plano, como é o caso que a Polícia Federal tem feito, ou, do outro lado, ele pode ser acusado também do crime de prevaricação, que é quando o funcionário público sabe de alguma coisa que é irregular e deliberadamente não faz nada para conter aquela situação irregular. Então, esse é o problema. Então, assim, o cerco vai se fechando. E a gente já falava aqui no meio-dia que a Polícia Federal ela traçou como estratégia nesse caso e cercando o ex-presidente assim pelas beiradas, assim de fora para dentro. Vai pegando aliados, vai buscando mais gente, até quando chega no ponto de ter que indiciar o ex-presidente, ele teria poucas possibilidades de sair dessa situação. Então, essa é a questão. A tendência, e aí trago mais uma informação para vocês, é que hoje, dia 26 de novembro, hoje o ministro Alexandre de Moraes deve entregar o inquérito da Polícia Federal ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. E o Paulo Gonet já deu sinais de que não vai trabalhar nisso com pressa, vai esperar, vai ler todos os documentos, vai pedir novas diligências, ele vai apresentar uma denúncia
provavelmente em fevereiro ou em março do ano que vem, e ele vai ter muita calma para conseguir adotar para tomar, né, qualquer tipo de postura, qualquer decisão, porque a denúncia é o momento de fato decisivo, né? Aí o Supremo vai definir se acata, se não acata. E só para a gente complementar essa informação para poder levar para o Rodolfo, é que esse caso deve ir para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a nova, digamos que a Câmara de Gás dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque é lá onde estão Alexandre de Moraes e alguns outros ministros que não são muito afeitos ao bolsonarismo. Muito bem, então agora chamamos a conversa ao nosso querido Rodolfo Borges para também trazer a sua visão. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Wilson e Inácio, o problema do Bolsonaro é que está tudo registrado, está tudo em mensagem, está tudo gravado. E aí é óbvio que agora ele tem que chegar, ele não pode negar o que está ali. Então ele vai fazer aí umas concessões de argumentação naquele limite possível para não assumir que cometeu um crime ou que vai ser punido por estar reconhecendo que cometeu um crime. E aí, nesse caso, é um pouco diferente de outros casos recentes, como o do Petrolão, do Mensalão, porque esse caso do Bolsonaro, e eu estou falando dos grandes casos que mobilizaram o país, no caso do Bolsonaro, as conversas estão todas registradas. A investigação teve acesso a telefones celulares de todo mundo, por conta de outras investigações, por conta de outros inquéritos, né, outras operações policiais que ajudaram a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes a montar esse quebra-cabeça que está bem, estão todas as peças aí da narrativa ou da história que eles pretendem contar, que eles interpretaram e que eles vão contar, contaram nesse inquérito e nas prováveis condenações dessas 37 pessoas. Então, assim, o Bolsonaro está nessa posição agora de um jogo de xadrez aí, de ver até onde que ele pode ir, como o Wilson falou, para não negar exatamente o que está dito ali, mas tentar se livrar o máximo possível daquilo que essas mensagens, tudo que está registrado, indica que ocorreu ao longo desse período especificamente agora mais intenso de novembro e dezembro de 22, quando aparentemente esse entorno dele, e é o que mostram aí as provas coletadas pela Polícia Federal, tentou mais intensamente, discutiu mais intensamente formas de permanecer no poder, apesar de ter perdido a eleição. Wilson, como é que você vê os próximos passos, então, diante agora da chegada do Bolsonaro em Brasília, né? Então, Inácio, aí tem mais um detalhe que a gente também tem que colocar na conta. O que o ex-presidente tem adotado agora como estratégia? Num primeiro momento, ele não ia partir para o embate popular com o Supremo Tribunal Federal. Agora não, agora mudou-se essa estratégia. A ideia da oposição ao governo Lula, da base de apoio ao ex-presidente da República, tanto na Câmara quanto no Senado, é criar um clima de comoção. É mostrar que ele é um grande líder, é mostrar que no momento em que o Supremo mexe com ele, ele vai mexer com toda uma legião de eleitores. Então, assim, com isso, eles imaginam, esses aliados do ex-presidente da República, eles imaginam que o Bolsonaro possa ter, que o Supremo, melhor dizendo, possa ter um posicionamento um pouco mais condescendente em relação a tudo que aconteceu no final do ano. Só que o Supremo Tribunal Federal já deu vários indicativos de que não vai ser nada condescendente com o ex-presidente, com toda essa turma, com o Valdemar Costa Neto, com o Braga Neto, com o Augusto Heleno, enfim. Então, esse é que é o problema. Você vai ter uma disputa ali de poder muito clara. Agora, tem um detalhe, Inácio, que eu acho que é para a gente chamar a atenção sobre sobre essa questão específica. Muito se compara esse caso do Jair Bolsonaro com a Lava Jato e com a questão, com o trabalho que foi feito ali pelos integrantes da Polícia Federal em relação ao Lula. Naquele período, você tinha de fato um clamor popular, não é? Naquele 2016, né, de fato pela Lava Jato, para que houvesse uma condenação do Lula. Esse é um cenário que não se vê hoje. E o Bolsonaro sabe disso. Então, por isso que ele está tentando correr com essa contranarrativa, com essa espécie de contranarrativa, de se chamando de perseguido, dizendo que é tudo uma articulação, que é tudo uma narrativa. O problema é que, ao contrário de 2016, na época, o Supremo Tribunal Federal julgou meio que olhando para a população.
Dessa vez não, dessa vez o Supremo não vai olhar nada para os aliados e para os partidários do ex-presidente da República. Rodolfo, como é que você vê essa situação, então, se aprofundando, como disse o Wilson? O Supremo está olhando para dentro, né, Wilson e Inácio? Eu estou escrevendo sobre isso, estou escrevendo sobre isso agora, foi bom o Wilson tocar nesse assunto, porque eu estou fazendo essa comparação exatamente. Hoje o Estadão publicou uma reportagem longa, ouvindo vários juristas relevantes no país e dizendo, eles destacam o risco de essa ação contra o Bolsonaro ser anulada. Porque o Alexandre de Moraes, como a gente já falou aqui várias vezes, é vítima e é relator, é juiz, ele é tudo nessas ações. Nessa especificamente, última, da operação contra-golpe, ele foi apontado ali pela Polícia Federal como alvo de uma potencial tentativa de assassinato, neutralização. E aí esses juristas falam, olha, de fato tem esse risco aí, tá? Ela pode ser anulada, mas aí eu pergunto nessa análise, por quem seria anulada essa ação? Por quem seria anulada uma condenação do Bolsonaro? Ela está no STF e a questão é que o Alexandre de Moraes, ele é de fato o rosto disso tudo e ele é o rosto dessa reação do Supremo a tudo o que considera ataque desde 2019, só que ele é só o rosto, porque ele faz isso com a anuência de todo o Supremo Tribunal Federal. E eu recuperei. O decano Gilmar Mendes, na semana passada, fez uma defesa pública disso, demonstrando mais uma vez o destemor dos ministros do STF com o que deveriam estar seguindo como roteiro mínimo de rotina, que é não se manifestar sobre um caso que pode ser julgado. Então, de fato, o STF deve seguir por aí.